Olá, pessoas, a paz do Senhor. Você já passou por alguma situação em que você pagou o preço por insistir demais em algo que não era para você? Você conhece alguém que já sofreu, que já pagou o preço por insistir demais naquilo que não era para ser? Mesmo todos dizendo o contrário, mesmo todas as circunstâncias provando o contrário, e a pessoa insiste em querer o que não é para ela. E a gente tem exemplos disso em todas as áreas da vida, seja em relacionamentos amorosos, seja em amizades, seja em relacionamentos profissionais, em escolha de emprego. E a nossa mensagem hoje é sobre isso. O tema da nossa mensagem, que Deus colocou no meu coração hoje é: não peça para Deus aquilo que Deus não planejou para você, né? A Bíblia fala, o Senhor fala: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o tema da nossa mensagem hoje, o texto para a nossa reflexão, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo do 19 a 22, que diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós seremos também como todas as nações. Israel vivia um tempo em que Deus reinava diretamente sobre o povo. Deus guiava por meio de juízes, de profeta, mas o povo de Deus cometeu um erro. Qual foi esse erro? Olhou ao redor e desejou ser como as outras nações. Quantas pessoas não têm pagado o preço justamente por isso? Por desejar o que não pode ter, né? Ou o que não é o momento, ou o que não é o que Deus tem planejado. O povo de Israel deseja ser como as outras nações, pedindo um rei. O problema não era ter um rei. Às vezes o problema não é querer algo. O problema é como a gente quer esse algo. O problema do povo de Israel não foi querer um rei. O problema deles foi querer algo que não estava no tempo e na vontade de Deus. E é isso que muitas das vezes faz a gente pagar o nosso preço. Às vezes a gente pedimos coisas para Deus que Deus ainda não preparou. Está nos planos dele, mas não é o momento ainda. Ou pedimos algo que Deus nunca planejou para a gente. É algo que Deus sabe, eu não vou nem planejar em dar. Porque é eu dar, ficar doente. É eu dar, sair da presença. É eu dar, e o que era para ser bênção virar maldição. Nem tudo o que é permitido por Deus quer dizer que é aprovado por Deus. Fica aí essa reflexão para você neste momento. Nem tudo que é permitido por Deus é aprovado por Deus. Por que eu digo isso? Às vezes a gente insiste demais em pedir algo para Deus que Deus não planejou para a gente. Insiste tanto que Deus permite para a gente quebrar a cara. E lá na frente aquilo servir de lição e servir de exemplo para outras pessoas. Então, pense bem, cuidado com o que você pede para Deus. Analise bem, vale a pena? Eu realmente preciso disso? Precisa ser esse? Precisa ser desse jeito? Precisa ser nesse momento? Será que eu não posso esperar um pouco? Você já consultou a Deus?
Ah, Senhor, porque eu quero fulano, eu quero ciclano. Será que é isso que Deus tem para você? Ah, Deus, eu queria tanto aquele trabalho, eu queria. Será que é o momento? Será que esse é o momento para o que você está pedindo a Deus? E um dos erros grandes do povo de Israel. O que é que eles fizeram? O desejo do povo foi motivado pela comparação, não por entender o que é que Deus queria. Se a gente vê no versículo 20, olha o que é que eles falam. E nós seremos também como todas as nações. Quanta gente pede algo a Deus porque o outro tem? Ah, eu quero tal carro porque fulano tem aquele carro. Eu quero fazer isso na minha casa porque na casa de fulano tem. Eu quero isso, eu quero aquilo, para mim não ficar por baixo, porque se fulano tem, eu também posso ter. E aí paga o preço. O povo queria o que via nos outros, não o que Deus tinha prometido para eles. A gente precisa aprender a querer apenas o que Deus quer pra gente. Como é que eu sei o que é que Deus tem para mim? É orando. É o que eu falo sempre, é diálogo e intimidade com Deus. É orando, falando com Deus, esperando Deus responder. Então aquele povo, eles queriam algo pela comparação, pelo que via nos outros. E sabe qual é o problema? Que a comparação vai gerar uma insatisfação. E a insatisfação nos empurra para fora da vontade de Deus. É aí que mora o perigo. Quando olhamos mais para o que os outros têm do que para o que Deus quer, aí a gente começa a orar errado, porque começa a pedir o que não é para pedir, e vem as consequências. Cuidado com o que eu quero ser como fulano. Deus não chamou você para ser igual fulano. Cada um tem o seu DNA único. Deus lhe chamou para ser único. Ore para você ser guiado por Deus e não para ser comparado. Deus pode permitir o que você pediu, mesmo não sendo o que você planejou. Olha o versículo 22. E o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Deus permitiu a Saul, mas se a gente for ler os capítulos posteriores, a gente vai ver que aquele povo pagou o preço, que aquele povo, eles sofreu bastante. Quando Deus te diz não e você insiste, o que vem depois pode ser peso. O não de Deus protege. E o sim de Deus fora do tempo machuca. O sim de Deus fora do tempo pode se transformar em maldição. O sim de Deus fora da vontade de Deus, mas porque você insistiu muito, pode fazer você pagar um alto preço. Então que você pense bem as coisas que você tem pedido a Deus, né? A vontade de Deus é sempre o melhor para a gente. É o que eu já falei, conforme está lá em Jeremias 29:11. Deus, ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Espere o tempo de Deus. O que é de Deus vai chegar com paz, não com pressão. O plano de Deus é perfeito, mesmo quando seu coração está impaciente. Descansa o teu coração em Deus. Ora a Deus, pede a direção certa. Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Israel pediu um rei e colheu dor. Mas Deus transformou essa dor em ensino. Então que você saiba pedir a Deus. Antes de ser impulsionado pelo momento, pelas circunstâncias, pela situação. Ore a Deus. Senhor, é o momento. É isso mesmo que o Senhor quer. Senhor, se não for, acalma o meu coração, faz o meu coração descansar e esperar o tempo certo. Essa é a reflexão do Senhor para nós no dia de hoje. Que Deus te abençoe e te dê um excelente final de semana.